Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Com quem? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amados, a gente vai dar sequência sobre tipologia textual, só que a gente já viu aqui algumas e dando sequência. Sabe o que é tipologia? Pode ser narração, a descrição, injunção, dissertação e assim por diante, tá certo? Vamos lá, a temática da aula, de olho na tela. Aqui eu tenho um gênero textual, narração. Aula 11 vai falar do narrativo, os contos, crônica, contos de fada, fábula, charge, cartoons, quadrinho, texto jornalístico e os elementos da narração. Beleza? Vamos lá! Gente, o que é isso? Que imagem é essa? Olha só, vamos fazer a leitura desse texto imagético. Aqui você percebe que tem uma pessoa, né? E outros prestando atenção em quem? Quem está em pé. O que será que está acontecendo? Ó, ele está falando e usando a sua imaginação. Com certeza aqui, para mostrar para vocês, é a questão de contação de história. Né? Ó, como fica concentrado. Né? Ele está contando uma história, está narrando uma história. Beleza? E o que diz? O que é narração? Modalidade em que o narrador, participante ou não, conta um fato real ou fictício que ocorreu em determinado tempo, lugar, envolvendo certos personagens. Então, aqui, a pessoa é um contador de história. E aqui são os ouvintes. Beleza? Que estão empolgados. A história, não esquecendo que pode ser real ou fictícia. O ideal é usar a sua imaginação. O que é narração? Narrativa. A narrativa em si é a exposição de fatos de forma sequenciada, narrada, contada, que ocorre ao longo de certo tempo. Quem aqui não conhece a história de uma bruxinha? Uma história folclórica do Saci, do Curupira, ou de um mundo encantado, no mundo de uma princesa. Quem não já ouviu falar? Né? Então, essa história é uma narrativa. Vai ter o espaço, vai ter o tempo, vai ter os personagens, ou seja, vai ter o enredo da história. E você vai perceber também quando você vai contar a história, era uma vez, ó, 3 porquinhos, ó, já vai apresentando os personagens que moravam numa floresta, ó, o local. Você vai dando vida à história, sempre numa sequência. Nessa sequência vai ter o tempo, o espaço, os personagens, beleza? E o enredo também. A narrativa deve tentar responder as seguintes perguntas essenciais. Que perguntas são essas? Quem? A personagem ou os personagens. O que? O enredo, ou seja, os acontecimentos. Como? O modo como se tecem os fatos. Onde? O lugar ou lugares da ocorrência. Onde está acontecendo a história. Quando? O momento ou os momentos que se passaram os fatos. Porque a causa dos acontecimentos. Eu não comecei aqui falando assim, era uma vez 3 porquinhos que moravam numa floresta. Quer dizer, quem? Os 3 porquinhos. O que aconteceu?
Um dia, eles resolveram sair da casa dos pais. Cada um foram morar separadamente. O que aconteceu? Eles saíram da casa dos pais e cada um foi viver a sua vida independente. Onde? Eu estou falando na floresta, né? Aí depois vai acontecendo cada fato, dando a sequência, sempre na sequência. Os elementos da narrativa podem ser divididos em 5 categorias. Olha, bem fácil aqui o macete para vocês. Se você ler daqui para cá, o que vai acontecer? A palavra pente, que é o P de personagem, o E de espaço, que pode ser chamado de ambiente, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Então, quando alguém perguntar quais são os elementos da narrativa, você lembra de pente. Só não esqueça de colocar no local certinho. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Belezinha? Não fica fácil para entender? Fica sim, amadinho. Vamos lá, meus queridos. Aqui algumas imagens de alguns personagens que com certeza você já assistiu algum filme, alguma história, tá certo? Vamos lá. Qualquer ser que pratica ações em uma história, podendo ser não apenas humano, como também animais, seres fantásticos. Olha aqui, né? Animais. Vamos supor a história de Maurício de Souza, pessoas. Aqui. E da mitologia grega, tá bom? Então, não esquecendo, personagem é qualquer ser que pratica ação em uma história, em algo que está sendo contado. Pode ser humano ou animais, ou também seres fantásticos. Belezinha? Fica aqui a dica para vocês, tá bom? Quais são os personagens? Os personagens também podem ter personagem que é o principal, chamado de protagonista, ou aí aqueles outros que são antagonistas, que fazem parte, não quer dizer que eles são menos importantes, tá bom? Os personagens são divididos em 3 categorias, vamos ver. Principal ou protagonista. Quem lembra do filme do Shrek? Ele é um personagem principal, por isso que eu trouxe ele aqui. Aquele que aparece na maioria dos capítulos da história, desempenha um papel mais importante, viu? Em toda a cena ele estará presente. Então, personagem principal. Antagonista, aquele personagem que atrapalha de algum modo o protagonista na conquista de seus objetivos. É o rival, o vilão da história. Você lembra muito bem desse personagem aqui que tentou atrapalhar o romance do Shrek com a sua amada Fiona. Outro caso aqui, o coadjuvantes. Quem que são? São todos os personagens que possuem participação na história, mas que não aparecem o tempo todo. Estão ali colocados para auxiliar o protagonista ou antagonista. Olha aqui o gatinho, né? O gato de botas. Aqui as princesas. E tem um burro, tem a Fiona. Belezinha? Então, são todos os personagens que fazem parte da história. Uns vão aparecer mais, outros vão aparecer menos, mas não importa. Uns vão fazer parceria com o vilão, outros vão auxiliar o personagem principal. E assim por diante. Espaço. Lugar ou lugares onde a narrativa se passa. Lugar desempenha um papel fundamental na história, pois adianta as sensações que o autor pretende passar. Olha aqui. O que acontecia? Quem assistiu aqui vai lembrar que o Shrek morava onde?
Morava no pântano, né? Ó, pode estar determinado ou não no espaço exterior, físico, castelo, pântano, floresta e vulcão. Espaço interior, psicológico, imaginação, sonho e delírio. Beleza? Então, vocês vão prestar atenção que pode ter espaço exterior, que é o físico, ou espaço interior, que é o psicológico. Psicológico é a questão da imaginação, do sonho e delírio. Físico, castelo, floresta, vulcão. O narrador pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se o narrador é da primeira pessoa, já sabe que ele está fazendo parte da história. Além de ele narrar, ele vai ser também, vai participar da história. Né? Se ele participa, ele vai fazer, ele é o personagem também, tá? Então, o narrador pode ser de primeira pessoa, quando o narrador é um personagem e por isso participa da história. Vocês, se ainda não leram, vão ler a questão de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos mostrar aqui para vocês nesse trecho. Ó. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia de que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou-lhe expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo, Machado de Assis. Por que que eu sei que ele aqui é um narrador personagem? Pela aqui, ó, a presença aqui o verbo, a desinência verbal, né? Você vai perceber, morri. Quem é que fala morri? Eu morri de uma pneumonia. Então, o verbo aqui está na primeira pessoa. Então, já sabe que ele está fazendo parte da história. Não, olha, outro presente aqui para a questão de identificar. Os pronomes estão na primeira pessoa. Belezinha? Vamos lá. Na terceira pessoa, quando o narrador não é um personagem, está apenas contando a história. Olha só aqui a imagem a historinha dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia, como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa. A mãe concordou, mas avisou-os. Preste atenção, aqui a pessoa só está contando a história, não faz parte da história. E você vai saber pelo verbo na terceira pessoa, tá bom? Sempre quando a pessoa está contando algo, ela usa a terceira pessoa, contando a história, tá bom? Então, aqui o narrador é somente narrador, narra na terceira pessoa e não participa. Vamos dar sequência. O tempo. Existem 2 tipos de tempo numa narrativa. Que tempo é esse? Ó, o cronológico, quando a ordem do tempo segue a ordem do relógio e é marcada por algumas palavras como ontem, semana depois, ao meio-dia. Então, é o tempo real, tempo mesmo, tá bom? De ordem do relógio. E, o que mais? O psicológico, quando não há indicação de tempo. Geralmente aparece quando há espaço interior, da questão de sonho, ou seja, só o narrador, o personagem, sabe onde e quando se passa a história. O enredo é o esqueleto da narrativa e é dividido em 3 partes. Vamos conhecê-las? Aqui, ó, é a introdução, né, que é na qual há aparente harmonia, personagens e lugares são apresentados. O conflito, na qual surge o problema que precisa ser resolvido na história. E o desfecho é o clímax, a parte difícil da história, onde o protagonista se arrisca em nome de resgatar uma harmonia ainda maior do que havia no início da narrativa. Tá? Isso aqui, essa história, você pode observar essa parte do enredo na questão de uma novela, de um filme, entendeu? Sempre quando vai finalizar tem
deixa sempre um conflito a ser resolvido para dar continuidade depois, tá bom? Beleza? Vamos lá. Gente, já fui direto aqui, já vamos praticar? Vamos direto aqui, amadinhos. São características do gênero narrativo. Letra A. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa no elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com íntima introspecção. C. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, um clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são o narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. D. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias, fatos grandiosos, heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. Então, vamos lá? Qual a alternativa? A letra C, né? Quais são as características do gênero narrativo? Apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, um clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, ou situações ou personagens. Belezinha? Belezinha. Então, aqui, onde você vai encontrar essas características? Eu vou encontrar em fábula, história em quadrinhos, novela, romance. Tudo isso são exemplos, né, de gênero narrativo. Lá vai ter os personagem principal, personagens secundários. O narrador pode ser em primeira pessoa ou o narrador pode não participar da história quando o narrador for na terceira pessoa. Beleza? E quais são os elementos da narrativa? Lembra lá do pente, né? Pente, personagem, espaço, né? Narrador, tempo e enredo. Beleza? Vamos ao nosso pensamento do dia. Estudar não pode ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.